Boa noite, eu sou a Tayane e vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Se encontra em Salmos 16, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Estarei explicando. No Salmo 16, o salmista faz uma verdadeira declaração de amor ao Senhor. Deus, ele diz: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Deus é o seu maior bem. Não há nada nem ninguém que dispute a alegria de ter o Senhor por perto. Davi o ama, e isso é inegociável. Ele não vê em nada algo tão precioso quanto Deus. Embora possuísse muitos bens, nenhum deles consegue lhe dar prazer ou satisfação quanto à presença do Senhor. Por isso ele diz: Senhor, tu és a minha poção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Deus garante o nosso futuro, o futuro daqueles que o amam e buscam sinceramente. Por fim, Davi diz algo que realmente me toca profundamente. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Servimos a um Deus que nos aconselha, um Deus que procura nos mostrar o caminho ideal, que nos livra da morte, da dor e da aflição. Muitas pessoas, antes de dormir, passam minutos preciosos nas redes sociais, na TV ou qualquer outra forma de entretenimento. O salmista aproveitava este tempo para ouvir os conselhos de Deus, suas instruções e sabedoria. Ele se aconselhava com seu pai. Uma vida sobre o conselho do Senhor. Em Salmos, capítulo 16, do versículo 7 a 8. Em seguida, Davi diz que o Senhor é quem o aconselha. Inclusive, ele declara: aprender do Senhor até durante a noite. Salmos 16, versículo 7. No original, o texto traz a palavra noite, no plural, indicando que Davi aprendia noite após noite. Era um aprendizado contínuo. Já ao dizer que o Senhor o aconselha, Davi usa uma palavra que transmite a ideia de correção e disciplina. Isto está de acordo com o ensino bíblico de que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 6. Estaremos lendo. Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 6, diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Davi também fala de Deus como seu defensor. Ele diz: O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Salmos 16, versículo 8. Ao dizer que Deus está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como seu advogado e defensor. Por isso ele pode afirmar com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o seu defensor não permitirá que ele seja abalado. Uma vida que vence a morte. Salmos, capítulo 16, do versículo 9 ao 10. Na parte final do Salmo 16, Davi muda o foco do cuidado de Deus nesta vida para o cuidado de Deus na vida por vir. Nesse sentido, ele afirma que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus, prometidas àqueles que lhe pertencem. Por isso ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem
permitirás que o teu santo veja a corrupção. A vida terrena não é o bastante para o crente se deleitar no Senhor. Deus ainda promete bênçãos maiores, ainda na vida por vir, que poderá ser desfrutada por toda a eternidade, mas é preciso deixar claro que o crente só tem acesso a essa promessa pelos méritos de Cristo. É por isso que o Salmo 16 é também um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Cristo. Esses versos foram aplicados de forma imediata a Davi. Aos demais crentes do Antigo Testamento. Mas seu cumprimento pleno e final se dá em Cristo. Esses versos registram uma profecia a respeito do grande filho de Davi. Por isso o apóstolo Pedro aplicou esse salmo a Cristo. Atos, capítulo 2, do versículo 25 ao 28. Atos, capítulo 2, do versículo 25 ao 28, diz assim: Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Bem como mais tarde usou esses mesmos versos para provar a ressurreição de Cristo, conforme a profecia da Escritura. Atos capítulo 13, do versículo 26 ao 39, diz assim: Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temes a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a vossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz, em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, de forma profética, Davi declara no Salmo 16 que ele poderia ter esperança, mesmo através da morte, pois um dia ele haveria de ressuscitar por causa daquele que conquistou a morte, uma vida eterna ao lado do Senhor. Por fim, Davi termina o Salmo 16 trazendo um breve quadro da eternidade. Então ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmos, capítulo 16, versículo 11. A Bíblia não traz tantos detalhes sobre como será nossa vida na eternidade. Na verdade, é improvável que a linguagem humana seja capaz de descrever as maravilhas da bem-aventurança eterna ao lado de Deus. O apóstolo João, por exemplo, ao falar da vida futura da igreja,
com o Senhor usou amplamente a linguagem simbólica. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 diz assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas o que de fato é importante nós sabermos, na eternidade nós estaremos para sempre, na mais íntima comunhão com Deus, perpetuamente diante de sua presença. Como diz o salmista, ali haverá plenitude de alegria e delícias sem fim. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, entro no teu trono de glória para te pedir perdão por todos os meus pecados, meus falhas e meus erros, Senhor. Para te agradecer, Senhor, por essa mensagem que fala aos nossos corações. Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja indo de encontro a cada pessoa que está precisando, Senhor, de ti nesse momento, Senhor. Ó Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Faça o seu querer, ó Pai. Que possamos ser a cada dia instrumentos, Pai, usados por ti aqui nessa terra, Senhor. Faça de nós vasos de honra nas tuas mãos, Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, e já te agradecemos, Senhor. Sente da vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!